não são só aqueles que Deus vai salvar com o sangue dele que vão adorar ele. São todos os povos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então não existe nada que nós podemos entregar de oferta, ou de adoração, ou de glória, que Deus precisa. Por que será que esse Deus que não precisa de adoração, qual que é o outro motivo que ele demanda adoração? Ele não só demanda, mas ele quer. Porque é bom para nós que nós adoremos ele. Se Deus ele retivesse isso para ele mesmo, ele seria egoísta. Aí sim que ele seria egoísta. Porque nele está a cura. Se ele não quer que nós contemplemos ele, que é a cura, e recebamos essa cura, ele seria muito egoísta. Pessoal, essa aqui é a aula, eu mandei para vocês no grupo, né? Uma aula que me impactou muito, chama A História de Sua Glória, porque eu, na verdade, eu aprendi sobre isso, e é um artigo que é de um cara que ele chama Stephen Hawthorne. Fez esse artigo, e aí eu vi ele no curso Perspectivas, que é um curso, né, que traz despertamento, sobre isso também que a gente vai falar essa aula. O que acontece? A gente, para essa aula, a gente tem que entender que Deus, ele escolheu Abraão, e ele prometeu dar uma bênção para o mundo através de Abraão. E então, quando Deus ele escolhe Abraão e escolhe Israel através de Abraão, os descendentes físicos de Abraão, ele está escolhendo eles para um propósito. Eu gosto sempre de falar que ele não está escolhendo eles necessariamente para salvação. Ele está escolhendo eles para o propósito de abençoar, porque ele quer se revelar às nações. Ele quer se revelar, por isso que eu escrevi aqui, para que todos os povos o adorem. Esse é o propósito de Deus que a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre nessa aula. E a gente vai ver por que Deus ele merece e por que ele defende a sua glória através das Escrituras. Apocalipse 5 diz, eles cantaram um novo cântico, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque compraste com teu sangue para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todos eles dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Ele é digno. Então a gente vê aqui que ele comprou as nações, pessoas de todo povo, tribo, língua e nação, e ao mesmo tempo que ele é digno. Então são as duas ideias principais que a gente vai ver. Para isso aqui acontecer, a gente tem que entender que esse plano de Deus, isso aqui que Deus faz, já era o desejo dele desde o início. Deus sabia como ia pecar, e ele sabia que ele ia resgatar pessoas, que ele ia apresentar a salvação dele para as nações, e que iam ter pessoas de todos os povos. Então aqui está falando o quê? De toda língua, de todo povo, vão ter representantes, vão ter pessoas que vão aceitar o Senhor. É por isso que o evangelho precisa ser pregado a todos. Então a gente vê aqui que Deus, ele está interessado na missão, ou seja, de propagar o evangelho, propagar o nome dele, mais do que nós mesmos. Porque é a vontade dele. Ele sabe que isso é bom, que isso é perfeito. Esse é o desejo dele. Então Deus é um Deus que a gente fala que ele é missionário. Ele é um Deus missionário. E a glória dele, ela é expressa lá em Apocalipse no final com uma adoração global. Uma adoração de todos os povos. Então esse é o compromisso de Deus para redimir pessoas e para estabelecer um reino entre todos os povos. E Deus ele tem, então, uma história que ela é gloriosa. Ele está cumprindo esse propósito dele. A gente vai ver aqui que ao longo da história, Deus está fazendo com que isso aconteça, esse propósito dele. Qual que é um dos propósitos deles? Ter um grande povo entre todas as nações. Está formando um povo. Mas o principal que a gente vai ver nessa aula, ele está fazendo tudo isso porque ele é um Deus grande. Porque ele é. E para que ele seja amado por muitos e glorificado por todos. Não são só aqueles que Deus vai salvar com o sangue dele que vão adorar ele. São todos os povos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Crendo, obedecendo ou não, até Satanás vai se dobrar. Todos vão dobrar. Então, nós vamos fazer um teste aqui agora. Nós vamos refletir sobre isso. Será que a gente tem acreditado num evangelho, numa Bíblia, que fala de um evangelho teocêntrico, ou seja, Deus no centro, que a gente fala só sobre Deus, e ele é digno de glória, e é tudo sobre ele? Ou será que a gente tem acreditado muitas das vezes, ou em alguns aspectos, no evangelho antropocêntrico, que é o homem está no centro? Ou seja, Deus é incrível,
mas Deus, ele me salva. É tudo sobre mim, na verdade, é o que eu preciso, as minhas necessidades. Vamos ver então como que a gente interpreta algumas coisas. Vou começar com o Salmo 23. Quando a gente lê Salmo 23, o que a gente reflete nesse texto? A gente começa lendo Salmo 23 que nada me faltará. Ele me guia. Ele me dá tudo o que eu preciso. Essa é talvez a visão de muitas pessoas desse salmo. Então quem que está no centro quando eu leio a Bíblia? Será que é Deus que está no centro? E é sobre Ele, por Ele, para Ele? Ou será que é sobre mim? Porque Ele existe e eu acredito nele porque Ele me protege, Ele me dá. Então quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem várias formas de enxergar a Bíblia. Muitas pessoas veem a Bíblia como uma bússola. E a bússola serve para quê? Para me direcionar. A Bíblia serve para isso. Ela é uma bússola para me direcionar, para ver onde que eu vou. Outras pessoas podem ver a Bíblia como um manual de regras. Ou seja, a Bíblia serve com um tanto de listas para me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Aí ainda assim é sobre mim, né? O que eu tenho que fazer? Eu não estou falando que essas coisas são erradas, viu, gente? A Bíblia, ela também é isso. Ela também nos direciona, ela também tem regras, né, que também glorificam a Deus. Só que, será que esse é o principal que a gente está lendo na Bíblia? Muitas pessoas, eu não sei se vocês já viram ou lembram, existiam muitas, até hoje existe, né? Caixinhas com versículos. E antigamente muitas dessas caixinhas nas casas eram de promessas. Será que eu tenho visto a Bíblia como uma caixinha de promessas? Eu abro ela, isso aqui Deus está falando comigo. Eu tiro aqui um versículozinho, isso aqui é uma promessa de Deus para mim. Ou seja, é só sobre mim, o que Ele está prometendo para mim, indivíduo. E também algumas pessoas abrem ou buscam a Bíblia em momentos de dificuldade, de crise, né? Que nós não devemos ser assim, mas a Bíblia ela também nos ajuda na dificuldade. Mas para algumas pessoas ela é só uma ajuda ali no momento de crise. Eu vou ler a Bíblia porque eu estou passando dificuldade. Então a gente vai buscar conselhos. Não estou falando que a Bíblia não é essas coisas, mas o que realmente a Bíblia é? Como nós vemos a Bíblia? E não só isso, como nós vemos a morte do nosso Salvador na cruz. Quando eu olho para a morte de Jesus, será que eu penso assim, ele morreu para me salvar? Ele morreu porque ele me ama. Ele morreu, né, ele entende que eu sou pó e ele morreu para me resgatar. Ou seja, você está olhando muito para você. Então a concentração da sua perspectiva de Bíblia, de vida, ela está girando muito aqui, ó, em torno do seu próprio umbigo. E isso é um grande problema, porque a Bíblia não é sobre você e não é sobre mim. A gente vai ver sobre o que é. Essa divisão muito individual. A gente leu no Salmo 23, me. É sobre mim, é eu, é para mim. Eu escolhi a palavra crente selfie, porque o crente selfie é aquele que está olhando só para ele mesmo. Tudo é para ele. A forma como ele enxerga a vida é sobre seus problemas, suas necessidades. Só que, na verdade, quando a gente vai olhar para a criação de Deus, como ele criou e como ele governa todas as coisas, essa pessoinha aqui, ó, ela vive numa cidadezinha, numa casa ou numa casinha, num paizinho, que na perspectiva de Deus é um planetinha. Porque Deus criou todas as coisas. E ele é grande, ele é grandioso. Isaías 40 diz, quem mediu as águas na concha da mão e com o palmo definiu o limite dos céus? Ele está falando de céus, ele está falando de universo. Ele definiu o limite. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha, ele põe em ordem cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Ele sabe o nome de cada estrela. Existe um estudo que mostra que existem mais estrelas no céu, que são trilhões, do que existem grãos de areia na Terra. Literalmente, todos os grãos de areia na Terra. Porque existem bilhões de estrelas em não sei quantas milhões de galáxias conhecidas hoje. É muita estrela. Se a gente vê a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, é um pinguinho no meio, né, da criação de Deus. É interessante ter um escritor que ele falou justamente isso, que toda a realidade criada, ela é um pingo no oceano comparado com Deus. Se Deus mede na palma da mão dele, o quão mais infinito é ele do que isso?
do que todas as estrelas do céu juntas. E aí é interessante que ele completa dizendo: como pode alguém ser um cristão ou um representante deste Deus, desse grande Deus, se essa pessoa não tremeu diante desse Deus, entendendo que quão grande ele é? De forma bem rápida, essa pessoa conta: durante os primeiros 14 anos de minha caminhada com Cristo, vivi na ilusão de que o cristianismo, de que a fé estava voltada para mim. Eu acreditava ser o centro do mundo de Deus, que minhas necessidades eram a base de suas ações. Assim, Deus, ele serve para me abençoar, ele está para me proteger, eu vou fazer declarações, eu vou fazer não sei o quê, mas é porque Deus está por mim, ele quer realizar os meus sonhos. Que minhas necessidades eram a base de suas ações, eu acreditava que o propósito final de Deus era me salvar e se alegrar em mim para sempre. Essa perspectiva naturalmente me levou a acreditar que o objetivo da vida era tudo voltado para mim. Eu estava perdidamente enganado. Então ele começa a entender, e nós vamos começar a entender aqui agora, que não é tudo sobre nós. Não é sobre mim, o que eu preciso, o que eu quero, a minha necessidade, que é válida, né? Nós temos necessidades, só que não é sobre minha necessidade. Não é sobre eu, você, não é sobre o meu propósito, o meu chamado, não é sobre isso. A gente entende então que Deus é o centro. Sua glória é de eternidade a eternidade. Ele é perfeito, completo e satisfeito em si mesmo. Deus, na eternidade passada, ou seja, antes da criação, ele já era perfeito. Ele já era completo em si mesmo. Ele não precisava de nada. Ele não precisava nos criar para ser feliz ou completo. E ele continua e vai continuar para sempre sendo perfeito, completo, soberano, digno, tudo isso que ele é. E a gente vê que ele também não precisa de ajuda. Olha o que Atos 17 fala. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Se nós temos amor, ele que nos dá, ele proporciona, ele colocou a imagem dele em nós. Então nós vemos aqui que Deus, ele não necessita de nada, nem do dinheiro e nem da minha adoração, do meu serviço, do meu louvor. Aqui eles estão falando de templo, né, sacrifícios, né, oferta, mas também de louvor. Ele não precisa do meu louvor. Ele não precisa que eu adore ele. Ele é perfeito. Ele não precisa de nada. Ele é amor. Ele é bom. Ele não se tornou amor quando ele tinha a nós, quando ele nos criou para nos amar, vamos dizer assim. Ele não começou a amar ali. Ele já era amor. Ele já era pleno. Então a gente vai ver agora um pouco dessa história desse Deus ao longo da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Esse Deus, ele revela a sua glória para todas as nações e através da história da Bíblia para receber glória. E a gente vai entender por que a gente fala isso. Pode soar até estranho. Que ele faz isso para receber glória. Salmo 96, se não me engano, cantai ao Senhor um cântico novo, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então a Bíblia fala muito do quê? Da adoração que Deus merece. A Bíblia fala do Senhor, né? Ele ser digno de glória. E também ela fala muito do seu nome. Quando fala do seu nome, está falando da sua honra, daquilo que representa os seus atributos. O que, então, que acontece com esse Deus? Primeiro, que Deus, ele se revela, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas Deus, ele revela as nações de uma forma assim, quando ele estava em Israel, e a gente vai ver isso, ele atraía as nações para ir até ele, para eles verem a sua glória. Israel era a sua testemunha. Israel também era enviado para ir às nações, como Jonas e outros, mas os povos vinham até Israel, eles vinham até o templo de Salomão. Mas também Deus, ele envia o seu povo para ir até as nações, para revelar a sua glória, para se revelar.
E Deus, ele é glorioso. Então, quando ele se revela, ele revela a sua glória. Então, Deus, por ele ser digno, por ele ser amor, por ele ser glorioso, ele merece essa adoração e ele revela o que ele faz. Ou seja, quando ele se revela, ele também, ao mesmo tempo, merece. Mas isso tudo é porque ele é. Ele é digno, ele é amor. Quando ele revela esse amor, ele merece, por ser digno, por ser amor, ele merece receber essa adoração. Vamos lá então para um pouco dessa história. Nós vimos que Deus criou todas as coisas, ele é grandioso e ele fez uma aliança com Abraão para abençoar todos os povos. Lá em Êxodo, quando ele está libertando o povo de Israel do Egito, ele fala assim, ele diz, eu poderia já ter estendido a mão e acabado com você, Faraó, com uma praga, que teria eliminado você da terra, mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus manteve Faraó e as pragas do Egito. Ele poderia ter feito como uma praga, mas ele manteve 10 pragas para mostrar que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Ou seja, esse é o propósito dele. O objetivo dele era criar uma reputação para o seu nome. Existe outro Salmo 106 que diz assim, os seus antepassados no Egito viram as minhas maravilhas, mas eles não lembraram, do meu nome. Contudo, Deus os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Por causa dele, ele fez o que fez e por causa dele, ele salvou o povo para manifestar o seu poder. Depois a gente vê que ele separa um povo. E ele separa esse povo, a gente vê que é para o nome dele. Não é porque esse povo era bom. Jeremias 13. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel, toda a comunidade de Judá se apegasse a mim. Eu fiz que eles tivessem um pacto comigo, que eles se apegassem a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Esse é o propósito, porque Deus fez isso, para o nome dele. Depois, quando Salomão dedica o templo, e também ouve o estrangeiro. Salomão está pedindo a Deus que Deus possa ouvir o estrangeiro que não for do teu povo Israel. Porém, esse estrangeiro vier de terras remotas por amor do teu nome, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Ou seja, Deus, se esse estrangeiro vier para cá por amor do teu nome, ouve ele. Ou seja, Deus está revelando que ele se revela aos povos. Eu não sei se vocês lembram da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela veio e viu as maravilhas, né? O que a Bíblia fala? Que ela veio ver graças à grandeza de Salomão e tudo que ele tinha feito, que tudo era lindo o que Salomão estava fazendo. A Bíblia fala assim, 1 Reis 10, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. Até ela vir e ver foi graças ao nome do Senhor. Ou seja, é ele que merece a glória. Então todos os povos vêm e procuram ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus tinha colocado no coração dele. Esse falado se atende hoje aos povos que se voltam em Jerusalém para dali pedir, que o pessoal leva aqueles pedidos no Muro das Lamentações? Eu acredito que muitas pessoas podem interpretar dessa forma, que as pessoas hoje levam... Eu vou repetir a pergunta aqui para o áudio. As pessoas, elas vão... Se esse versículo tem a ver com as pessoas levarem esse pedido de oração lá para Cótel, né? Para o Muro das Lamentações. Eu acredito que existe um princípio aqui sim. Até mesmo porque a gente aprendeu na aula sobre o milênio, que vai haver ainda um templo. E que Deus, a Bíblia toda, ele continua chamando Jerusalém da cidade santa, do lugar santo. Então eu acredito que existe um princípio. Mas nós também aprendemos lá em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, a mulher no poço, que o Senhor ele pode ser adorado e buscado. Não é neste templo, neste monte e nem em Jerusalém. Mas Deus busca hoje adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, nós não estamos limitados por tempo, porque o Espírito Santo habita em nós. Só que existe sim um princípio da busca pelo Senhor. Isso aqui é uma peregrinação, um esforço que a pessoa fez pela fé. Então eu acredito que esse é o princípio de pela fé, ela foi no lugar onde Deus escolheu colocar o nome dele. Mas eu acredito que hoje, para buscar cura, milagres, nós não precisamos de coisas, lugares ou objetos. Nós precisamos do Senhor, porque é tudo sobre ele. Esse lugar aqui não é sobre o lugar, é sobre ele. E continua sendo assim. Não é sobre
sobre o lugar, por mais que ele escolheu o lugar, né? E existe o princípio. Isaías 48. Até quando Israel idolatra, Deus se preocupa com o nome dele. Olha só. Por amor do meu nome, eu retardarei a minha ira e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para trazer punição. Depois ele termina. Por amor de mim, eu o farei. Porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não darei a outro. Essa é a verdade do Senhor. Minha glória eu não darei a outro. Ou seja, ele vai defender o nome dele. E depois, quando Deus ele tira Israel da terra por causa da sua idolatria, ele também restaura por causa da sua glória. Vamos ver. Ezequiel 36. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso digo à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Ezequiel 36 está falando que Deus voltaria a nação de Israel de volta para Israel, que ele restauraria eles dos 4 cantos. Então, ele está falando que ele fez isso, a restauração de Israel, por amor do nome dele. Não foi porque Israel era bom, foi porque eles mereciam, foi por causa do nome de Deus. O nome dele é a glória dele, é a honra dele, é o caráter de Deus. Mas e o que a gente viu então sobre Jesus? Como que a gente viu? Vocês lembram que a gente teve essa pergunta no início? Como é que a gente vê a morte do Senhor no madeiro? Será que a gente vê só porque ele morreu por nós? Será que ele estava comprometido com a glória de Deus também quando ele fez isso? Ou ele estava mais preocupado com você? Porque você seria salvo. Vamos explorar um pouquinho sobre essa obra, né, do que Jesus fez na cruz. Ele estava comprometido com a glória do Pai e ele se importava mais com a obediência a Deus e a glória de Deus do que necessariamente a nossa salvação. Por mais que a nossa salvação é muito importante. Ele quer isso, ele deseja isso, ele deu a vida dele por isso. Só que Jesus, quando ele estava na terra, ele declara ali em João 17 que o propósito da vida dele, do ministério dele, era glorificar o Pai. Ele diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Pois você me deste autoridade e para que conceda a vida eterna a todos que você me der. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus ele completa a obra que Deus deu para ele fazer na terra, porque era o propósito do Pai. Ele estava em obediência. E ele diz, Pai, seja glorificado. O Senhor é glorificado, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que você me deu para fazer. Então a pergunta é, gente, qual que é o primeiro mandamento? Não é amar a Deus? Como que poderia Jesus te amar? Pensar em você antes de pensar em Deus. Ele estava obedecendo a Deus, ele estava amando a Deus primeiro, também te amando, também ele veio para nos salvar. Não estou falando isso, mas nós sabemos, né, que Deus nos ama, que ele se preocupa conosco, com cada um de nós e como igreja, mas que evangelho é esse tão individualista que pensar sobre mim? Ele veio buscar uma noiva e você sozinho não é a noiva. Nós somos a noiva, nós que cremos, nós somos os santos. Então não é sobre você, mas eu não estou ignorando o fato de que Jesus, ele te ama muito e que ele até mesmo morreria por você, se fosse só você, porque o amor dele é infinito. E, inclusive, o amor de Deus não tem como ser maior por você, porque quando você era pecador, ele já fez o maior ato de amor que ele poderia fazer, que é morrer por você, antes de você fazer nada. Quando você ainda era pecador, antes de você ter nascido, ele já fez o maior ato de amor. Ou seja, não tem como ele fazer algo a mais. Ou seja, ele não vai te amar mais nem menos. Só que precisamos entender que não é sobre você. Ele estava glorificando o Pai, ele estava obedecendo o Pai primeiro. Amar a Deus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Quando Jesus, então, ele ensina a oração do Pai Nosso, oração, que ele começa dizendo, Deus, santifica o teu nome. É assim que ele começa. Não é sobre nós, não é sobre as minhas necessidades, é santifica o teu nome. Isso é primeiro, ou seja, ele está falando assim, Deus, o seu nome, que ele seja reconhecido como puro, como santo, como glorioso, que o seu nome seja glorificado, se revele ao mundo, Senhor, como o Senhor é. E é interessante que
quando o Senhor ele vai para a cruz, ele também fez isso para glorificar a Deus, porque ele fala assim: agora o meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Jesus estava, falando assim, será que agora que eu cheguei até aqui, meu coração está perturbado, ele ali no Getsemane chorando para o Senhor, clamando a Deus, eu vou dizer, Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Ele termina falando, Pai, glorifica o teu nome. Esse é o propósito dele, do clamor e da batalha que Jesus teve. Então a gente tem que entender que Jesus ele não fazia nada sem... Ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Então ele estava sendo direcionado pelo Pai. Ele estava preocupado com a glória do Pai. Ele estava obedecendo tudo que o Senhor estava direcionando a ele. As Escrituras mostram que Deus age em função do seu nome, para que ele seja conhecido, amado e adorado. Um Deus que se preocupa tanto com seu nome assim, igual a gente está vendo, ele se preocupa com a sua reputação, com a sua glória. Será que ele não corre o risco de ser definido como egoísta, como carente, como narcisista, como até egocêntrico? Será que não é estranho ver um Deus que está demandando que a gente adore ele? Deus demanda que a gente adore ele. Ele requer adoração. Ele requer que a gente ame ele de todo o coração, nada menos. É de todo o coração. Quando a igreja, acho que eu não esqueci qual igreja que é, lá em Apocalipse, não ama a Deus de todo o coração, ele fala assim, arrepende-se. Vocês abandonaram o primeiro amor, ou seja, vocês não estão me amando de todo o coração. É isso que eu quero. Como que um Deus pleno desse jeito, nós falamos que Deus ele é satisfeito em si mesmo. Como que esse Deus, que não muda, que já era perfeito, como que ele pode requerer adoração, demandar e não ser considerado egoísta? Vamos ver então alguns motivos. Vocês pararam para refletir sobre isso, né? Alguém tem algum comentário? Pode ficar à vontade para responder, tem várias respostas para isso. Aqui eu já estou dando algumas respostas, né? A gente vai rever algumas. Coisa aqui, que quando Deus fala que quem ama a Deus é aquele que obedece os mandamentos. Então, creio que quando ele fala para amar ele, é para a gente obedecer ele e que na nossa obediência a gente é abençoado. Isso é muito bom. Se ele fala pra gente obedecer, que aquele que me ama obedece os meus mandamentos, então a gente amando ele, a gente vai obedecer. Ele quer que a gente obedeça, né? Então, muito bom. Tem alguém? Algum comentário sobre isso? Vamos lá então, vamos continuar. Deus ele demanda adoração e não é narcisista por isso, nem carente, nem egoísta. Bom, a primeira coisa que nós vemos é que ele é merecedor. Se ele deixasse que outra coisa, ídolo, outra pessoa fosse adorado, ele não estaria sendo justo. Porque é ele que merece, e não essa coisa. Então Deus merecendo a adoração, é justo, é certo, ele requerer que a gente adore ele, e não outra coisa. Porque isso é o que é digno. Se existem leis de princípios morais, de caráter, do que é certo e errado, a gente entende, Deus quer que a gente não mate, porque isso é certo, não matar. A gente não vai matar porque isso é mal para o próximo, tudo bem. Mas se o próximo, ou se eu estou adorando uma coisa que não é Deus, isso também não é certo. Então segue o mesmo princípio moral, o mesmo princípio lógico de ele quer justiça no mundo. Então Deus ele tem um mérito absoluto para receber toda a glória. E se ele não fosse fiel a esse fato, a essa verdade, ele seria injusto. Ele tem que receber a glória. A segunda coisa ele não precisa, ele não é egoísta, ele não é carente, porque a gente está aprendendo desde o início da aula que ele criou todas as coisas e que ele já era. A gente viu o versículo de Atos 17, ele não precisa da adoração dos homens, ele não precisa nada dos homens, ele que deu tudo para nós. Então, pelo fato que ele não precisa, ele não é carente, ele não é egoísta. Se ele precisasse, ele seria carente.
Mas como ele não precisa, ele é de eternidade a eternidade. Ele já é satisfeito nele mesmo. E existem alguns versículos que dizem, por exemplo, Jó 41 diz assim: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Então não existe nada que nós podemos entregar de oferta, ou de adoração, ou de glória, que Deus precise. Não existe nada que a gente pode entregar que ele precise. E aí a gente chega numa questão interessante. Né? Deus ele continua falando, antes que os montes nascessem, eu formei a terra, eu sou o Deus de eternidade e eternidade, eu sou o que sou. Por que será que esse Deus que não precisa de adoração, qual que é o outro motivo que ele demanda adoração? Ele não só demanda, mas ele quer. Porque é bom para nós que nós adoremos ele. Mas por que ele quer essa adoração? É claro que ele nos ama, ele sabe que isso é bom para nós. Só que ele também quer essa adoração porque ele valoriza tanto essa adoração porque isso é relacionamento. A resposta está na relação. Porque esse Deus, ele tem um propósito relacional. Também Steve Hawthorne escreveu assim: a oferta traz o adorador. Quando a gente vai para... Quando ali Caim e Abel ofereceram oferta, eles estavam se apresentando diante de Deus. E Deus viu o coração deles. Quando o Novo Testamento orienta sobre a oferta e o dízimo, Paulo fala, deem com alegria. Quando a gente vai ou à igreja, ou a gente vai para o nosso quarto perante o Senhor, a oferta que a gente está dando, ela está trazendo o adorador. Ou seja, Deus ele se interessa mesmo pelo adorador, pela pessoa. Ele está preocupado com o relacionamento. Muitas dessas coisas, essa estrutura geral da aula, eu vi com um cara que chama Júnior Bartolazzi. Ele também serve o Movimento Perspectivas. E eu escutei, eu peguei esse exemplo dele. Ele deu o exemplo da filha dele, que gosta muito de desenhar. Ele tem 2 filhas, uma delas gosta muito de desenhar. E sempre que ele volta para casa, ou no mesmo dia, ou ele viaja, a filha dele tá lá com um desenho para ele. Eu fiz esse desenho, não sei o que, olha aqui, que lindo. Só que o desenho, ela tem, acho que 3, 4 anos de idade. O desenho não é muito bonito. Só que para ele, o desenho é incrível. Porque foi a filha dele que fez para ele. E ele elogia ela. Olha que desenho lindo, muito obrigado. Porque ela está mostrando o amor dela por ele. Né? Quem não gostaria, né, de sempre ter a filha expressando amor para você. E aí ele usou a expressão que Deus, ele sempre que ele recebe esses presentes, esses desenhos, ele coloca na geladeira. Porque ele quer ver, ele quer mostrar para a filha dele, olha só que lindo, eu deixei aqui, eu aprecio esse nosso relacionamento, esse seu presente que você está me entregando. Também quando chega a visita na casa, ele vai mostrar o desenho lindo que a filha dele fez. Ele vai falar, olha só, minha filha fez esse desenho para mim. Então, o desenho em si, se a gente fosse vender esse desenho, ele não tem muito valor. Quem pagaria 50, 30 reais por esse desenho? O desenho não vale nada. Só que para ele, o desenho é valioso. Porque expressa e encoraja o relacionamento que ele tem com a filha dele. E aí ele usou a expressão assim, Deus é um colecionador de artes de geladeira, de todas as nações. Todos os povos, com o seu jeito diferente de expressar o seu louvor a Deus, uns com tambor, uns com cântico, com palmas, com júbilo e dança, formas diferentes. Deus ele coleciona essas artes, ele coleciona essa expressão de adoração. Deus ele é um pai que está chamando a sua família para si mesmo. Deus, a gente viu, né, que ele engrandece seu nome e revela sua glória para benefício dos povos. Esse é um dos motivos por que ele demanda adoração. E Deus ele não é egoísta ele não é narcisista por demandar adoração. A gente falou um pouquinho sobre isso. Nos faz bem quando nós adoramos a Deus. Quando as nações adoram a Deus. Porque vamos supor que a palavra fala que Deus, nele está a cura para as nações. Se Deus ele retivesse isso para ele mesmo, ele seria egoísta. Aí sim que ele seria egoísta. Porque nele está a cura.
se ele não quer que nós contemplemos ele, que é a cura, e recebamos essa cura, ele seria muito egoísta. Só que justamente por ele estar engrandecendo seu nome, atraindo as nações, nos atraindo, ele está compartilhando o amor dele, compartilhando dessa cura, dessa vida que ele tem. E isso não é egoísmo, isso é amor, porque ele não precisava fazer isso. Quando nós contemplamos alguma coisa, alguém, por exemplo, não sei se vocês já viram, alguém idolatra ou gosta muito de um ator, de um cantor, de alguém do mundo dos esportes, ou o que seja, de um homem de negócios, é perigoso a pessoa começar a se vestir como aquela pessoa, falar como aquela pessoa. Se você está acompanhando muito alguém, vendo muitos vídeos da pessoa, andando muito com a pessoa, você gosta dela, você vai pegar alguns hábitos, algumas coisas. A pessoa começa a se vestir igual aquele cantor, compra roupa igual aquele cantor, para se parecer ou ser igual de alguma forma, por estar contemplando aquela pessoa. Então, se Deus ele não demandasse que nós contemplássemos a Ele, que é bom, que é justo, que é santo, isso também seria muito ruim. Porque nós nos tornamos igual a Deus quando nós adoramos, idolatramos, contemplamos Ele. Então isso é algo bom que nós adoremos ao Senhor. Então Deus nos amar é Ele falar isso. Olhem para mim, me adorem, me deem toda honra. Não é egoísmo, não é estranho Ele falar isso. Isso é algo muito bom para que nós recebamos vida. Então ele demandar adoração, ele é compartilhar conosco mesmo. Vocês lembram da ovelha? Que a gente viu no início da aula? Salmo 23. Senhor, guia-me por águas tranquilas. O Senhor me dá tudo que eu preciso. O Senhor faz tudo para mim. Lembram? O fato de Deus agir em favor do seu nome, de acordo com o seu caráter, faz com que a ovelha, comigo, que vocês sejam cuidados. Ele é o bom pastor. O Salmo não está falando só sobre a minha necessidade. Eu preciso. Está falando do caráter de Deus. Ele é o bom pastor. Porque o versículo fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É o nome dele que está em jogo, é quem ele é. Ele faz isso tudo porque ele colocou o nome dele em mim. Quando eu acredito no Senhor, o nome dele está em mim. Efésios 3 diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Nós levamos o nome dele. Se nós temos o nome dele, ele vai nos defender. Ele vai ser por nós, ele vai batalhar por nós. Porque ele vai honrar o nome dele. Ele vai glorificar o nome dele. Através de nós também. Nós somos parte da família. Ele cuida de nós. E Efésios 2 continua dizendo, mas Deus que é riquíssimo... Perdão, aquilo era Efésios 3, que é 2. Ele também diz assim, ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus nos salvou? Será que é só sobre mim? Porque eu sou bonzão? Porque eu mereço? Não, ele nos salvou, ele nos ama, ele deu a vida dele por nós. Isso é outra aula. Mas ele revelou para a sua graça nos séculos vindouros. Ele vai ser glorificado por quem ele é. Não é porque ele fez, ele não é, e aí ele está se esforçando para ser algo. Não, ele está revelando quem ele é. Em nós, nos salvando. Ele revela, eu sou cheio de graça. E os séculos dos séculos para a eternidade vão reconhecer e glorificar. Nós somos alvos da graça de Deus. Ele quer revelar a graça dele em nós e para nós. Romanos 15 diz, digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios, as nações, glorifiquem a Deus por sua misericórdia.
Isso então é um Deus, como a gente viu no início, ele quis revelar as nações. Ele continua fazendo isso. Deus ele continua atraindo os povos, as nações ao longo das Escrituras. Esse é o propósito dele, revelar a sua glória e atrair as nações. Eu falei isso no início, ele não elegeu Israel só para que Israel fosse salvo. Elegeu Israel para que Israel fosse testemunho. Israel mostra a glória de Deus para todas as nações. Para que através do Messias judeu, ele possa ser glorificado por todas as nações. Nós possamos ser bênção para todos os povos, de acordo com a promessa que ele fez para Abraão. Então a nossa missão hoje não é ser amado por Deus, cumprir o meu chamado, o meu propósito. É claro que você vai cumprir o seu chamado, porque ele é glorificado. Você vai cumprir e vai obedecer ao Senhor por amor do nome dele. Nossa tarefa, a tarefa dos santos, a tarefa da igreja, é levar a palavra para todas as nações. E nós fazemos isso para que as nações adorem ele. Olha só que interessante. As missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. E eu até mudaria de alvo, eu mudaria para identidade. As missões existem porque não há adoração. Aquele povo não alcançado, a gente só está indo alcançar ele porque Deus ainda não é adorado lá. Deus, ele merece ser adorado por todas as nações. Por isso que a gente faz missão. E uma das coisas interessantes é, as missões, o evangelismo, o seu chamado na terra, o seu propósito, tudo isso vai acabar. Mas a adoração não. E a adoração tem a ver com o propósito eterno de Deus. Isaías 60 diz, e glorificarão o meu nome para sempre. Está falando que ele vai se salvar Israel e tal, e depois fala, e eles glorificarão. Vocês lembram do milênio? Glorificarão o meu nome para sempre. É isso que a gente vai fazer para sempre. Através de tudo que a gente fizer. Reinando na terra com o Senhor e glorificando Ele com o nosso ser. Porque nós somos criados para a sua glória. Então a nossa comissão, a comissão da igreja na terra vai terminar. A gente vai cumprir. Algum dia a gente vai fazer, o Senhor vai voltar, Ele vai se revelar. Só que a adoração não vai terminar. Para que Ele seja adorado por todos os povos. Salmo 86 diz, nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande, realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ele é um Deus, então, que eu posso dizer que ele está comprometido com esse propósito dele. Ele está comprometido em atrair as nações para adorarem ele. Ele está comprometido com chamar os povos para conhecer a ele. Ele revela a glória dele, igual a gente viu. Ele se revela quem ele é para que ele receba adoração. Isso não é uma coisa estranha. Quando ele é adorado, nós somos curados, nós somos transformados. Ele merece adoração, ele é digno, ele nos criou. E ele continua. Essa história que a gente viu da glória de Deus, ela continua hoje em dia. Ele continua com esse propósito. Ele continua revelando a sua glória, engrandecendo o seu nome e atraindo adoradores de todas as nações. Para a gente fechar, Isaías 43. Todos os que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós somos criados, destinados à glória de Deus. Ele colocou em nós a imagem dele, a imagem e semelhança dele, para que a gente possa refletir na terra quem ele é, como espelhos que refletem a glória do Criador. Então nós recebemos glória, não tem problema. Nós somos feitos para glorificar ele. Deixem as suas obras resplandecerem, brilhem, né? A cidade que está sobre o monte, para que o seu Pai que está no céu seja glorificado. Ou seja, deixe que os homens vejam as suas obras. Deixem que os homens vejam quem você é. Que você é filho de um Deus de glória. Você tem a imagem dele. E quando o inimigo ele distorce a imagem de Deus em você, nas pessoas, Deus não é adorado nisso. Ele não é glorificado. Mas quando você é curado, quando você tem alegria,
quando você tem uma vida plena e abundante no Senhor, aí sim ele é adorado, ele é glorificado. Ele nos criou não de uma forma aleatória, mas foi intencional, para que a gente pudesse expressar e refletir o seu amor, a sua glória. Romanos 11:36, versículo muito conhecido para a gente encerrar. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É sobre ele. Não é sobre nós. Eu não estou tirando o fato de que ele nos ama individualmente, ele está voltando por uma comunidade de santos, só que não é nem sobre a missão, fazer missões, evangelismo, propósito, o que a gente faz na Terra, é sobre ele. E ele vai cumprir esse propósito dele, que ele começou desde o início da história, ele está cumprindo esse propósito, está nos usando, e também ele compartilha da vida e da glória dele. Não é um Deus egoísta.